Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da teoria da justiça, filosofia do direito e teoria moral, e hoje eu vou falar sobre um conceito fundamental e um filósofo muito importante para a história das ideias do Ocidente. Vamos falar a respeito do conceito de imperativo categórico em Immanuel Kant. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ficar sabendo de mais outros vídeos que eu subo a respeito de lei natural, filosofia ética, filosofia do direito e filosofia política. Sem mais demoras, vamos ver quem foi Kant, o que é o imperativo categórico, qual a diferença entre imperativo categórico e imperativo hipotético e quais as três principais formulações do imperativo categórico com exemplos. Sem mais demoras, vamos ver quem foi Kant. Immanuel Kant nasceu em 1724 e faleceu em 1804. Foi um filósofo alemão nascido em Kronsberg, cidade que na época pertencia à Prússia e que hoje se chama Kaliningrado e está localizada na Rússia. Considerado um dos maiores pensadores da modernidade, Kant revolucionou a filosofia com sua Revolução Copernicana no conhecimento e com sua Ética na Razão Prática. Sua obra central sobre a moral é Fundamentação da Metafísica dos Costumes, publicada originalmente em 1785, onde apresenta o conceito de imperativo categórico. Da biografia do Kant, dois pontos eu gostaria de destacar. O primeiro deles é essa Revolução Copernicana. Ele menciona no preâmbulo da Crítica da Razão Pura, onde ele diz que, assim como as evoluções sofridas pelas ciências naturais, ele ia tentar também impor as mesmas revoluções às ciências filosóficas, ou melhor, à metafísica, a ética e outras ciências de estudo da filosofia. E é que para Kant a metafísica havia ficado no tempo e não havia conseguido granjear os mesmos avanços das filosofias naturais. Acontece que as filosofias naturais, a partir de Descartes, adotaram um método em que primeiro, a mente lançava as condições do conhecimento, a fim de que, através dessas balizas, realizasse experimentos, conhecesse o objeto do conhecimento, de modo que outras pessoas pudessem repetir os mesmos experimentos. Então, Kant, bem no estilo cartesiano, ao invés de dar prioridade ao mundo e à verdade, dá prioridade à epistemologia e às condições do conhecimento. E essa é a Revolução Copernicana, que ele operou expressamente na metafísica, mas também operou de modo tácito na filosofia ética e moral. Por outro lado, a razão kantiniana, a gente deve lembrar que é diferente da razão dos clássicos. Como ficou conhecida a razão iluminista, ela é uma razão instrumental. Isso porque ela conhece, ou melhor, é capaz de conhecer os meios para alcançar os objetivos, mas ela não é capaz de conhecer fins objetivos racionais para os seres humanos, ou seja, ela não conhece o que são os verdadeiros bens humanos. Por isso, se você pegar bem no comecinho da fundamentação da metafísica dos costumes, Kant vai falar que a felicidade não é algo supremo porque a felicidade é a posse de bens exteriores, diferentemente de Aristóteles, que buscava conhecer os bens humanos através da razão e depois através dos cálculos racionais e da deliberação e escolher como alcançar aqueles fins verdadeiros. Em Kant isso ainda é um pouco confuso, porque ele dissocia exatamente a moralidade da busca do bem, como em Aristóteles, que falava da eudaimonia, ou de Tomás de Aquino, que falava da beatitudo, ou seja, da felicidade, e passa a considerar não mais a ética e a moralidade como uma busca do bem e da felicidade, mas como o cumprimento de um dever. Então esses são dois grandes bipés desse edifício monumental que Kant começa a construir na fundamentação da metafísica do costume, mas que vai mais adiante em outras obras, como na Crítica da Razão Prática. Bem, e o que é o imperativo categórico para Kant? Esse conceito fundamental na fundamentação da metafísica dos costumes. A primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que, para Kant, existem seres racionais e seres não racionais. O ser humano é um ser racional. E a racionalidade é uma capacidade que a gente possui de dar a nós mesmos as leis. Diferentemente de seres não racionais que agem por impulso, os seres racionais são capazes de agir moralmente, buscando escolher aquilo que é correto, aquilo que é o devido ser feito na situação. Além do mais,
A lei racional, ela é uma lei que vale para todos os seres racionais, diferentemente da alegria e da tristeza, que são sentimentos, ou mesmo das emoções do amor ou do ódio, que podem ser diferentes dependendo da circunstância, dependendo da pessoa. A capacidade racional ela é capaz de conhecer as coisas em universal. Então, universalmente quer dizer vale para todos os seres racionais. Logo, o imperativo categórico, ele é universal e incondicional. O que quer dizer? Ele vale para todos os seres racionais, independentemente da circunstância. Imperativo quer dizer um comando, e categórico quer dizer vale sempre, em todas as circunstâncias. E Kant é tão forte com esse apego ao dever, que ele diz que algumas ações podem ser realizadas por dever e outras com dever. O que ele quer dizer? Por exemplo, diz ele, se um comerciante recebe um valor a mais e deve devolver o troco e resolve não devolver o troco para ficar com aquele valor a mais e ter um ganho ilícito, ele está agindo imoralmente. Contudo, a pessoa pode fazer aquilo que a razão ordena, ou seja, devolver o troco, seja por um motivo racional, seja porque é o devido ser feito naquela circunstância, ou por um motivo exterior, um motivo que não é porque é o dever dessa pessoa realizar naquela circunstância, mas porque ela objetiva um lucro secundário. Por exemplo, se esse comerciante que recebeu um valor a mais devolve o valor para a pessoa pensando, devolvendo o valor, provavelmente eu consigo cativar esse cliente, porque ele vai pensar que eu sou uma pessoa honesta e vai retornar no meu comércio, ele está realizando esse ato de justiça, que é devolver o valor, cumprir com o seu dever, não porque é devido, não porque é correto fazer aquilo naquela situação, mas porque ele está objetivando um ganho secundário. Logo, ele age não por dever, mas com o dever. Ele tem o dever de fazer isso, mas ele age por outra razão, por uma razão exterior, que é um ganho secundário. Por outro lado, uma pessoa racional que age em função da lei da razão, ela vai devolver o dinheiro que recebeu o excedente porque é o dever dela fazer. É correto, ainda que ninguém esteja observando, ainda que não haja um ganho secundário, ela deve fazer isso. Logo, devolver o valor que recebeu a mais é uma obrigação e a razão ordena que ela faça o que é devido, o que é apropriado naquela circunstância, independentemente de poder ganhar mais clientes ou ser pego naquela injustiça. Logo, uma ação, ainda que moral, pode ser realizada por dever, quando ela é realizada em função dessa lei que nos obriga racionalmente a fazer o que é correto, ou com dever, ou seja, você sabe que é o correto fazer aquilo, mas você vai fazer por outro motivo buscando ganhos secundários. E essa é uma distinção fundamental para compreender a moralidade de Kant. As razões são propriamente morais quando elas são realizadas apenas por dever, não quando são realizadas com o dever buscando ganhos secundários. E assim, o imperativo categórico, aquela lei da razão que vale em todas as circunstâncias para todos os seres racionais, ele é o imperativo supremo da moralidade que determina e mede como uma regra universal o que a gente deve sempre fazer nas circunstâncias específicas. Imperativo é uma ordem e ele pode ser categórico ou hipotético. Se você está agindo em função de um fim último, em função daquilo que efetivamente é devido, ele é categórico e não sofre exceções. Porém, se você está agindo em função de um outro fim, que não é aquele fim último, não é a lei da razão, você está agindo, por exemplo, quero passar no vestibular, logo preciso estudar. Quero passar numa prova, logo preciso estudar para essa prova. Esse imperativo, esse comando da razão, que é um comando instrumental, ele só é válido em relação a esse fim. Logo, ele vale hipoteticamente. Desde que você escolha determinado fim, você deve agir de determinada forma para alcançar aquele fim. Então nós temos o imperativo categórico, que vale por si mesmo como finalidade última e impera como um dever racional, e por outro lado, temos imperativos hipotéticos que valem de acordo com o fim que você tem. Então, o imperativo hipotético, ele depende dessa condição. Se você escolheu emagrecer, você deve fazer um regime. Se você não escolheu emagrecer, não deve fazer um regime. Já o imperativo categórico vale sempre em todas as circunstâncias. Logo, enquanto o imperativo categórico ele vale sempre universalmente, de modo imperativo, sem exceções, e ele mesmo é o fim da ação,
ele é o dever, ele é o que é devido. O imperativo hipotético, ele é um comando também da razão, mas ele é instrumental para que você alcance um fim ulterior. Então, o imperativo categórico, ele é incondicional, vale sempre. Um exemplo de imperativo categórico é: diga sempre a verdade, isso é o certo a fazer, você tem o dever de dizer a verdade, não é para conseguir um empréstimo vou mentir que eu tenho determinada garantia. Bom, isso é um imperativo hipotético. Mas, na verdade, nessa situação, você deve agir moralmente, segundo a lei da razão, e você deve dizer sempre a verdade. Segundo Kant, por isso que o título do livro é Fundamentação da Metafísica dos Costumes, isto é um livro pequeno, mas profundo, que vai tratar da fundamentação da metafísica moral. Esse imperativo categórico, ele vale sempre e incondicionalmente em todas as circunstâncias. Além dele se basear tão somente na razão pura e nessa vinculação do dever. Na fundamentação da metafísica dos costumes, Kant apresenta 3 formulações para o imperativo categórico. A primeira formulação do imperativo categórico é a da lei universal. Diz Kant: age apenas segundo uma máxima tal que possa ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Ou seja, máxima é o princípio particular de ação. Você vai pegar a lei moral, aquilo que é devido, o que é correto ser feito, e pensar: nessa circunstância eu devo agir segundo a lei universal. Então, nessa circunstância, eu vou transformar essa lei universal numa máxima, vou colocar diante das circunstâncias que se apresentam diante de mim e vou buscar as alternativas que valem para todas as circunstâncias, sem exceção. Normalmente, a ideia da pessoa que não vai agir moralmente é tentar buscar uma exceção e se excepcionar naquela circunstância específica. Kant dá uma diretiva a essa máxima, essa formulação do imperativo categórico, de modo que exclua essas exceções, ou seja, você não é uma exceção. A sua conduta deve ser um exemplo dessa lei universal que vale sempre. Por exemplo, se eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu posso chegar a algum amigo e pedir um dinheiro emprestado, sabendo que eu não vou conseguir devolver. Vou dizer para ele que em 2, 3 meses vou devolver. Contudo, eu já de antemão sei que eu não vou devolver. Se eu transformasse essa máxima de sempre que você precisar de um dinheiro, você pode mentir a fim de alcançar aquele dinheiro que você almeja, mentir que você tem condições de devolver aquele dinheiro e com isso lograr êxito em obter um empréstimo, mas desde já sabendo que não vai pagar, se você transformasse isso numa lei universal, ou seja, que valesse em todas as circunstâncias, você faria com que todos pudessem mentir para todos e isso destruiria a própria universalidade da lei. Ou seja, em realidade, sempre que você mente para obter algum objetivo, você está destruindo essa lei universal que nós temos, que nos obriga a dizer a verdade. Se todos agissem assim, não haveria mais confiança. Como é que alguém confiaria na outra pessoa sabendo que todos mentem? Logo, essa máxima não pode ser universalizada, a gente não pode tomar que todos os seres racionais devam mentir ou possam mentir nessas circunstâncias, e essa ação é gravemente imoral. Temos uma obrigação de sempre dizermos a verdade. Aliás, há um outro exemplo famoso exatamente nessa circunstância em que ele diz: e se um assassino chegasse na tua casa perguntando, por exemplo, se João está lá a fim de matá-lo? Você deve dizer a verdade, dizer sim, João está na minha casa, ou deve mentir? Bem, a solução para isso aí não é tão simples. Muitos intérpretes de Kant dizem que você não pode mentir nem mesmo nessa situação. Contudo, você pode silenciar e não é obrigado a dizer toda a verdade. Então, mesmo nessa situação extrema em que dizer a verdade pode implicar na morte de alguém, segundo a máxima universalizável, segundo o imperativo categórico, que trata como universalizável a tua máxima como uma lei universal, você não poderia mentir nem mesmo nessa situação para obter essa finalidade que seria salvar a vida de alguém. Vamos ver a segunda formulação do imperativo categórico. Kant diz na sua segunda formulação que é tratar a humanidade como um fim em si mesmo. Diz ele: age de tal modo que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim, e nunca simplesmente como meio. Então, primeira coisa, aqui nós vamos tratar os seres racionais
como um fim em si próprios. Evidentemente, por exemplo, hoje em dia, quando alguém pega uma lotação, pega um Uber, ou mesmo pede uma comida no iFood, você está tratando tanto o motoqueiro quanto o motorista do ônibus, da lotação, ou mesmo o cozinheiro, como um instrumento para te conduzir de um lugar ao outro, ou no caso do cozinheiro, para fazer a comida que vai te alimentar. Isso é fazer com que ele seja um instrumento. Contudo, o que Kant diz é que não é que você não possa tratar ele como um instrumento nesse sentido, mas ao tratar ele nesse sentido enquanto instrumento, deve levar em consideração que ele é um fim em si próprio. Então, por exemplo, naquele famoso caso dos exploradores de caverna de Lon Fuller, todos os 5 exploradores que se encontram dentro da caverna, trancados, sem alimento e com a perspectiva de morrerem por inanição antes de serem resgatados, eles são fins em si mesmos. Logo, escolher matar um deles para se alimentar do seu corpo e sobreviver até o resgate é instrumentalizar essa pessoa, porque você não está pedindo para ele cozinhar, você vai eliminar ele, não vai contar ele como um fim em si próprio na sua ação, porque ele não vai sobreviver, ele simplesmente será empregado para as tuas finalidades de sobrevivência, enquanto um corpo, não como um fim em si mesmo. Nesse caso, a máxima extraída a partir de tratar a humanidade sempre ao mesmo tempo como um fim, ainda que a trate como um meio, está sendo rompida. E não deveríamos, no caso dos exploradores de caverna, sacrificar uma pessoa inocente, porque ela não está sendo tratada como um fim, não conta também como outra pessoa, seria errado e não deveríamos agir dessa forma. Um outro exemplo seria: posso usar alguém para obter alguma coisa, alguma vantagem que eu pretendo, simplesmente enganando-a, mentindo-a ou dissimulando e fazendo com que ela creia em outra coisa? Nesse sentido, você está usando ela instrumentalmente. É evidentemente diferente do iFood, que você paga o valor do frete e a pessoa entrega para você. Se você está enganando a outra pessoa, está ludibriando ela para obter uma vantagem, você está tratando ela meramente como um meio e não está respeitando ela como um fim em si próprio. A sua ação falha nesse teste moral dessa formulação da humanidade enquanto um fim em si próprio. Aliás, já aproveitando, né, essas 3 formulações do imperativo categórico são testes morais que você pode aplicar nas suas ações para saber se elas são morais ou imorais. Se elas falharem na universalização ou no tratamento do outro enquanto um fim em si mesmo, claramente, segundo a moralidade de Kant, elas são ações imorais e não devem ser praticadas. Portanto, se o teu objetivo é obter uma vantagem através do engano de uma pessoa, você está agindo imoralmente, não tratando ela como um ser autônomo. E, finalmente, a terceira formulação do imperativo categórico é a formulação do reino dos fins. Diz Kant: age como se fosses, pela tua máxima, um legislador universal num reino dos fins. Ou seja, se a gente fosse pensar nossa ação e universalizar ela, por exemplo, num sistema de saúde, num pronto-socorro ou em qualquer fila, eu não estou de acordo com essas regras de atendimento, por exemplo, é atendido por ordem de chegada ou por ordem de seriedade, e quero passar na frente dos demais. Se todos fizessem isso, acabariam destruindo a própria ordenação do hospital, da fila do banco ou da fila do restaurante. Afinal de contas, não haveria mais fila, mas sim um grande caos. Acabaria que quem fura a fila está buscando uma exceção para si próprio. E se todos fizessem a mesma coisa, acabaria na desordem, na injustiça, no atendimento hospitalar. Para funcionar como um legislador no reino dos fins, todos devem respeitar e seguir as normas que definem a dignidade intrínseca de cada um e seguirem as normas que regulam as situações. Sempre que você estiver numa situação em que quer se colocar como exceção ao sistema, como exceção a essa regra universal, seja tratando o outro apenas como um meio, mas não também como um fim, seja pensando numa situação que é universalizável, mas que você quer se colocar fora dessa universalização, por exemplo, mentindo para obter vantagens, passando na frente da fila para não ter que esperar os demais, e assim por diante, você está agindo de modo imoral e contrariando o imperativo categórico. E esse é o imperativo categórico que pauta as nossas ações morais, segundo Kant, quando agimos moralmente. 2 questões bônus aqui, aproveitando o tema, eu vou apresentar para vocês. A primeira delas é o conceito de autonomia, afinal de contas, eu falei de autonomia e heteronomia. Autonomia é uma característica
dos seres racionais de dar a si próprios a essa lei da razão, que, na sua formulação máxima, é o imperativo categórico. Nós, seres racionais, conseguimos propor a nós mesmos esse imperativo categórico, ou seja, essa lei da razão, e como autonomia, quer dizer auto a si próprio e nomos a lei, nós somos seres autônomos. Nós, seres racionais e autônomos, possuímos o livre-arbítrio e a dignidade. Possuímos um valor especial que se chama dignidade. Ou seja, aqui é a raiz do conceito de dignidade da pessoa humana na filosofia moral de Kant. Seres autônomos que são capazes de dar a lei a si próprio são fins em si mesmo e são seres dignos. Seres heterônomos que agem por impulso em razão de finalidades exteriores, esses não possuem dignidade, mas possuem preço. Logo, eles são meio e a gente pode compará-los e colocar outra coisa no seu lugar. E essa foi a minha aula sobre filosofia kantiana, imperativo categórico e dignidade. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos para apoiar esse trabalho de difusão da filosofia. Um grande abraço, uma boa semana, são os votos do professor Leandro Cordioli.